A pergunta, né, para o debate é se a criança possui discernimento entre o certo e o errado. Assim que ela atinge uma certa maturidade, ela sabe, olha, isso é crime, isso não é, ou não, só depois de um certo tempo que ela adquire essa maturidade. Sim. O certo e errado, né? Isso é uma, né? Porque a gente está falando de algo de, né, de julgamento, né, de valor do qual desde muito, né, cedo isso, né, vai sendo, né, apresentado. E a questão, né, não é só ela ter noção do que é certo e errado, mas que tem, né, um processo de amadurecimento para se haver e até os significados dessas ações. Nem sempre um ato, né, que é errado, né, o que em base, o que está por trás disso, está em um, né, tá de determinado lugar. Uma coisa que é interessante, que às vezes assim, um ato bom, que a gente considere como bom, como valor. Vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu em foi 2000, no ano de 2000, numa reportagem de um menino que ele numa câmera na rodoviária, ele não pega o dinheiro, tá certo, que estava no chão para si, tá? E aí, em determinado momento, ele olha, pega e entrega para né, um policial, alguém que estava ali como autoridade. Nossa, que ato bacana desse menino. Só que a questão, né, se a gente olhar, ok, né, teve um ato, mas o que estava por trás desse ato? A gente não sabe se ele pegou ou não devolveu porque tinha alguém olhando, ou se por ele perceber que aquilo não é algo que pertencesse a ele e era de alguém que deveria estar precisando, ou seja, conseguir se colocar no lugar do outro, que tem algo de amadurecimento, eu conseguir me envolver com o outro, é algo de maturidade também, do que impacta no outro. Então tem toda essa relação. Então, muito mais do que o ato, porque às vezes a gente fica preso, né, no desfecho, mas num lugar, né, do que representa, do que comunica esse ato. E ele vai nos dizer. E a criança tem muitas vezes noção de que é errado pegar o objeto, né, que não é dela, que é tanto que ela vai, às vezes, subtrai e faz de forma escondida. Mas isso pode ter vários significados, dos quais o nosso olhar para esses significados vai diferenciar o cuidado que precisa ser dado nesse sentido. Não é tudo do mesmo jeito e no mesmo lugar, porque aí a gente erra a mão, né? E aí a gente não atende a necessidade, e às vezes a necessidade é de um lugar, né, de conter, e não é coibir, né, porque é diferente até a contenção, né, do coibir, né? Então a gente precisa pensar, né, o lugar e ir mais profundo nesse sentido. Não sei o que os meninos acham. Acho que tem uma questão importante, né, e aí Lacan, que é um psicanalista que eu estudo, né, e a escola que eu sigo, vai trazer essa questão de quem faz essa função na criação da criança, que, né, Freud traz isso também da lei, que a gente fala que é o pai que coloca a lei para essa criança. E Lacan traz quem faz a função paterna, ou seja, pode ser a mãe, pode ser um avô, pode ser o tio, né? Então, a gente pensa nessa lei dando esse contorno para essa criança, né? E ela vai ser inserida numa sociedade, nesse contexto onde, né, rege a lei, e aí você tem esse parâmetro, né, instaurado na criança desse comportamento em relação à autoridade, né, que a Cláudia falou. E outro ponto que eu penso é como isso é cultural nosso. É comum você estar, por exemplo, no sinal e você passa no amarelo, ou você passa, não pise na grama, você pisa na grama, você atravessa, se você puder andar mais um pouquinho, atravessar na faixa de pedestre, não, você tem que fazer o caminho desse sentido, né? Então a gente já tem isso. Né? Mas qual o problema? Não tem nenhum problema? Tem, isso aí tá escrito lá, não faça isso, porque é uma lei, é uma coisa organizacional. E além de ser letra, né? É algo que impacta na vida do outro, que compromete um funcionamento. Então, esse se deslocar,
para que a minha ação, e eu acho que esse momento que a gente vive, né, na atualidade, em relação à questão da própria pandemia, né, do quanto a gente fica numa esfera muito pessoal e unitária, muito heterônoma, de que a gente só não vai fazer porque um outro vai prender, se alguém não está me vendo, né, eu solto, né, faço o que eu quiser. Isso é um desenvolvimento muito rebaixado, do qual a gente precisa ascender, né, que é alcançar a autonomia de eu não fazer, porque isso é um valor para mim, porque isso impacta não só a mim, né, porque às vezes não vai fazer diferença, mas para o outro vai, para um coletivo vai. E nesse lugar é que a gente precisa amadurecer. E a nossa sociedade, né, como, né, a humanidade, né, parece que, de alguma forma, vem capengando nessa, né, nesse desenvolvimento que é emocional, que é cognitivo, que é afetivo, que é para com o outro. Muito mais, né, essa inscrição que os meninos falam da lei, né, ela é muito para além, né, de algo do qual, né, vai eu ser punido ou não, mas nem só, isso que eu ia falar, não tem nem só essa questão do sim e não, né, mas de uma construção psíquica, de uma construção que vai fazer esse caminhar, esse desenvolvimento que a Claudinha falou, né, para essa criança. A criança tem noção, sim. Tem noção, sim. Eu vou pegar um pouquinho de cada um, né, para tentar fazer um mix, né, mas eu entendo, eu particularmente entendo, dentro da escola freudiana, dentro da, né, que a criança ela vai ter noção, sim, como o Francisco falou, depois de um determinado momento, né? Existe um... vou devagar um pouco aqui, no seguinte sentido assim, olha só, eu trabalho ainda com ensino de matemática e física por muito tempo, e um dos grandes problemas do professor da área de exatas é porque aquilo que é muito óbvio para ele, ele acha que é óbvio para todo mundo, né? Então ele coloca lá uma equação, e aí, todos que vivenciaram o ensino médio devem ter vivenciado esse momento terrificante. O cara coloca uma equação, ele vem resolvendo o exercício, coloca uma equação e fala, facilmente se vê que a resposta é tanto. Aí você fica olhando para ele, porque você não consegue enxergar o que é o facilmente se vê, né? Porque para ele é lógico, para ele é claro, né? Para o aluno nem sempre. Quando a gente está falando dessa construção, primeiro a gente precisa entender o que é certo e o que é errado. Porque o que é certo para mim, quanto classe média, sentado na minha casa, com acesso a bens de consumo, não é o que é certo para alguém que está na classe alta, que pode passar um final de semana na Disney se tiver afim, e muito menos o que é certo para alguém que está na favela, para alguém que é criado com condições extremamente precárias, né? E que muitas vezes não tem pai, não tem mãe, o pai sai, de repente o pai chega bêbado, soca a mãe, não que isso seja só da favela, isso acontece em todas as classes sociais, né? Mas assim, às vezes acontece isso numa classe média, a criança vê o pai socar a mãe, bater na mãe, completamente embriagado, alterado à noite, mas na classe média, no dia seguinte, essa criança vai para a escola e aí ela tem um acesso a uma escola particular, ela tem um professor, ela tem um coordenador, ela tem um orientador educacional que dá um contorno, que dá um amparo, que lá na periferia ela não tem, ela vai ter que se virar com aquilo, ela vai ter que entender aquela realidade, ela vai ter que dar conta daquilo. Então, a primeira questão a se perguntar é o que é certo e o que é errado. Aí você fala, não, o que a lei diz é o certo. O Holocausto estava dentro da lei, a escravidão estava dentro da lei, e aí a gente entra numa outra discussão aqui, só para cutucar um pouquinho, já que a gente está falando aqui no direito, né? Então, só para dar algumas cutucadas aqui do que é certo e o que é errado, até que ponto a lei é certa, até que ponto a lei é errada. Mas, quanto construção psíquica, existe uma história particular que permeia cada indivíduo, né? Uma subjetividade que permeia cada indivíduo e que faz com que esses conceitos de certo e errado vão se constituindo ao longo de uma vivência, né? A criança ela não nasce, ela não tem noção que ela não pode pegar o pirulito do amiguinho. Ela viu o pirulito do amiguinho, ela quer o pirulito, ela pega, né? Aí alguém tem que chegar e tem que dar esse contorno. Um contorno que, infelizmente, a sociedade cada vez está dando menos, no sentido de que pais saem para trabalhar,
a nova constituição de família, ela muitas vezes evita a presença, isso vai para a escola, e a escola tem que fazer esse papel. Só que uma coisa é você fazer esse papel com 1, 2 filhos, outra coisa é você fazer esse papel com 30 crianças dentro de uma sala de aula. Quer dizer, esses papéis vão ficando defasados e essas relações de certo e errado, elas vão ficando extremamente... frágeis, né? Frágeis, plagiando Bauman aqui, né? Elas vão ficando fluidas. E essa criança vai tendo que lidar com isso, ela vai tendo que constituir isso, né? Eu entendo particularmente, em termos de constituição, em psicanálise, a gente tem, na psicanálise freudiana, também na lacaniana, o winnicottiana não vai usar tanto, mas a gente tem um conceito chamado narcisismo, que é um conceito onde a criança ela começa a se entender quanto eu, quanto sujeito. E a hora que ela começa a se entender quanto sujeito é que ela começa a entender o que ela quer para si, o que ela quer para o outro e o que ela quer fazer disso, né? Em algum momento. E aí ela tem toda uma história referenciando isso. Então, quando você faz uma pergunta, olha, a criança já sabe, até a página 2. Né? Porque esse saber é um saber dentro de uma história. É um saber que vai ser aprendido e vai ser vivenciado dentro de uma história. Porque, de repente, você fala para a criança assim, olha, a polícia é boa. Se der algum problema, corre na polícia. O traficante é mau. Se der, foge do traficante. Aí a criança está em casa dormindo, né, e está chegando em casa com a mochilinha, o traficante vem descendo a rua e fala, oi, tudo bem? Ah, oi, tudo bem? Tá. O traficante é aquele vizinho. A polícia é aquela que sobe o morro dando tiro para tudo que é lado. Até a criança entendeu, não estou julgando a ação policial, o que eu estou tentando contextualizar é, no meio deste processo, você tem uma criança que está olhando para aquilo e tentando referenciar na cabeça dela, mas o ruim não era o traficante, mas quem está subindo o morro tirando é a polícia. O que está acontecendo aqui? Sabe? Então, é muito importante a gente entender que essa questão de saber ou não saber, o que é certo, o que é errado, o que deve... É construído, né? É construído numa história, né? É referenciado numa história de vida. E é referenciado no ambiente, é referenciado no que, né? No cuidado que ela recebe, na relação que estabelece. Nessa história, nessa construção. Né? No que dá prazer, no que não dá prazer, no que... Né? Então tem toda uma discussão que talvez seja muito mais profunda do que um juízo de valor definido. A gente tem um juízo de valor definido porque, como professor de matemática que escrevia lá no quadro facilmente se vê, a gente facilmente vê o que é certo e o que é errado dentro de um padrão que nós definimos, mas que a criança ainda não tem um aparato psíquico para entender tão perfeitamente. Sabe? Em Winnicott, né, a questão desse marco, né, dessa diferenciação, é no momento, né, em que concomita, né, com a mesma das outras correntes, mas né, da fase de que sai da dependência absoluta para uma dependência relativa, na qual começa a se diferenciar. E, de qualquer forma, isso que você traz é fundamental, do quanto, né, esse lugar, né, vai alimentando um jeito, né, de ser e estar nesse mundo, que vai, né, sendo conduzido, e às vezes se diferenciando, às vezes um lugar lá na escola vai ser um lugar que ele vai conseguir ver uma outra possibilidade no coletivo, do qual, no meio íntimo, ele só tinha um lugar, e ele começa a questionar esses outros lugares. Por isso que não dá, né, que não é só o ato, mas está para muito além do ato, nessa profundidade do que implica, do que comunica isso que ele manifesta, essa ação, né, que é expressa, ou de forma numa atitude bacana, né, que é considerado socialmente bacana, ou não. Bacana. Francisco, alguma colocação ou sem colocações? Não, eu fiquei pensando, quando o Thomas começou a falar, eu fiquei lembrando de várias situações dentro da escola, né? Um exemplo que me veio na cabeça era um menino de 11 anos, e ele tinha cometido, né, um ato ilícito e foi parar na Fundação Casa. E quando ele voltou, porque ele sai da Fundação Casa, ele é inserido dentro da escola. Óbvio que é direito dele. Esse menino era ovacionado, esse menino era um deus perante aquelas outras crianças de 11, 10 anos. Então, aquilo foi tão marcante para mim, eu falei,
que coisa interessante isso, né? Que lei é essa? Não no sentido da lei física, mas que constituição que é isso, né? Como o Thomas falou, que percepção ele tem, essas crianças tiveram, né, de certo e errado. Como isso... O mundo que foi apresentado para elas, sim, né? Sim, são as referências, né, que eu falei anteriormente. E como vai constituindo esse transitar dessa criança para a vida adulta, para a adolescência e para a vida adulta. As identificações, né? A quem, né, de alguma forma se torna, né, possibilidade e uma perspectiva de ser. E aí a gente pode né, entrar como em a discussão no sentido de que, se essa lei funciona, se essa lei não funciona, se deve, se não deve. Se deve, se não deve, como eles enxergam esse processo de lei, né, que eu acho que não tem uma informação muito coesa nesse sentido, e essas percepções ficam singulares mesmo, subjetivas. E como a gente um exemplo que é muito comum, né? Desculpa. Pode falar. Fala, não você, não vou cortar. Não, e assim, pegando aí o gancho do Francisco, né, do Fran, um exemplo assim muito, muito interessante, um psiquismo muito interessante, né? Há anos atrás, para não denunciar a idade, vou usar anos atrás, não tantos anos atrás, tá? Para não denunciar a idade. A gente teve aquele caso em São Paulo, do maníaco do parque, né? Que no parque da aclimação, que ele estuprava mulheres, ele levava, estuprava, matava, aquela coisa toda, foi preso. E, de repente, uma mulher se apaixona por esse homem e vai e casa com esse homem, né? Que atração é essa, né? Pegando essa ideia que o Fran traz das crianças ovacionando o menino, né, na escola, que é um micro, e tentando levar isso para um macro social, né? Que fenômeno é esse dentro dessa constituição do que é e do que não é correto, do que é e do que não é legal ou ilegal, né? Que fenômeno é esse que se apaixona pelo contraventor, né? Que se apaixona a menina tem aquela paixão doida pelo traficante, e ela quer ser a mulher do traficante, né? Que constituição de lei, de regra, de certo, de errado, que constituição é essa que acontece? Né? Um lugar onde pode ser visto, né? Um lugar talvez onde possa ser visto, possa ser encontrado, né? Porque eu acho que assim, muito do que a gente fala, até dessas falhas, como existir, né? Diante dos olhos daqueles que não nos olham. E aí, numa perspectiva, né, nesses exemplos, tem algo para qual você é olhado, para o qual você também, né? É ovacionado, é referenciado, é destacado, né? Porque até então lugar, os né? olhares estavam vazados por você. Passa né? a ser visto. Pessoal, não tô metendo louco não, viu? Tô respondendo os comentários aqui da live. A próxima pergunta, eu ia até entrar no tema, mas eu vou sair um pouco. Eu já ouvi essa frase, mas quero saber se é verdade. Estou vendo de você, logicamente. A criança que nasce na favela tem tendência a ser um criminoso futuramente ou é relativo? E a criança que tem pai, mãe, tio, tia, traficante, bandido, tem tendência a ser também ou é relativo? Porque eu já vi criança que nasce em favela se dá bem e criança que nasce no centro da cidade que está ruim, mais ou menos. Como que funciona isso na realidade? Eu entendo que é a história subjetiva de cada individualidade, né? É a escolha, porque assim, primeiro porque o fato dela nascer numa favela não quer dizer que ela nasceu numa família desestruturada. Tem muita gente com falha, honesta, não é? Tem muita gente honesta, tem muita gente trabalhadora, o simples fato de pensar, nasceu na favela, vai dar... quer dizer, você já está generalizando tudo. Eu já não concordo com isso. Eu acho que a gente tem ali
um número restrito. A gente gosta de pessoas. debate, de brigar, entendeu? Isso que é a intenção. Eu particularmente acredito que você tem, como você tem em vários lugares, você tem um número restrito de pessoas ali que cometem contravenções e que acabam aparecendo mais do que o trabalhador comum que acorda todo dia 4 horas da manhã para pegar o ônibus lotado e ir para o seu trabalho. Então, eu já parto desse pressuposto. Então, eu prefiro reduzir a pergunta a uma criança que nasce numa família contraventora, ela vai ser contraventora? Eu não acredito também nisso. Eu também não acredito nisso, porque aí você mata a subjetividade do ser. Você mata a questão do quanto esse indivíduo pode e tem condições de fazer suas escolhas, né? Por isso ele vai ser parcialmente inserido em sociedades, em outros lugares, e por isso é tão importante também, agora vou até fugir um pouco da posição de analista, até uma opinião particular, por isso que eu entendo que é tão importante projetos sociais, onde o poder público entre trazendo espaços onde essa criança, independente da família, ela possa estar com outras crianças, ela possa estar em outros universos, esporte, lazer, cultura, enfim, né? Ela possa estar em outro universo onde ela possa ter outros modelos para que ela possa fazer essa escolha. Então, eu não acredito nessa. Perfeito. Por isso que as... Pode falar. Ih, foi o não, Frank que não, pode falar, eu deixo por último. A gente do Não, carro. pode. Eu deixo, agora eu fecho. Não, na próxima, aí você vai, eu fecho. Eu fiquei pensando nessa questão do quanto é importante, já que o Thomas já introduziu essa questão do público, as instituições fazem para essa criança, para essa sociedade, né? Ela tem um valor importantíssimo para isso, né? Para justificar e colocar como referência, como inserção numa sociedade onde existem leis, onde ela começa a ter essa questão da percepção, e aí entra muito claro o que o Thomas falou da subjetividade, né? Ela tem uma história, ela tem um percurso de vida, e as instituições vão dar essa borda, elas vão fazer esse papel muito bem importante, né? É fundamental. Cada vez mais o poder público precisa entender isso. E essa questão da individualidade, né, se inserir num contexto e poder ajudar com que tenha descentração, que consiga sair da própria perspectiva, né, e poder considerar várias, sem anular a sua, se compor nessas várias possibilidades. Então tem um papel fundamental, e as figuras que recebem, além dos pares, né, esses adultos, né, o quanto eles precisam estar ali preparados para essa acolhida, poderem, de fato, ver cada jovem, ver cada criança que está ali na sua subjetividade, na sua singularidade, para essa acolhida no coletivo. E não, né, algo que antecipa e já presume que por ter vindo de determinado lugar ou de determinada família, é condição sine qua non para um fracasso. Não, mas amparar com possibilidades, garantir o direito. E está aí, assim, a psicanálise, né, num papel mais bonito que ela traz, que é poder dar voz, né, a esses jovens, poder... Tem um trabalho, até o Edu, não sei se ele está aqui ainda, ele é do grupo de estudos que eu participo lá na Unicamp, né, de Educação para a Paz. E nesse grupo, eu acho que foi em 2010, nós fizemos um trabalho, um fórum, cuja participação tivemos jovens da Fundação Casa. E eles foram contar o testemunho deles, da experiência, da ressignificação, porque dentro daquele espaço foi um lugar onde eles puderam ser escutados, onde eles puderam ser ouvidos e conseguir ver para além das perspectivas vistas para eles da própria escola, né, que já esperava dele, né, lá vem de novo, né, cometendo uma infração, lá vem de novo, e já esperava, né, e já esse jovem, né? Sim, Claudinha, e não é disso que a gente precisa. Vou pegar o seu gancho num exemplo muito interessante. Tinha um garoto, e aí eu achava o máximo que ele falava assim: eu vou cometer crime mesmo.
Porque eu quero ir para a Fundação Casa, lá tem comida, lá tem gente que me escuta. Olha, Lá eu posso socializar as coisas que eu gosto, falar alguma coisa. olha, e o Winnicott vai aí, porque na verdade, como a sociedade falha, né, começou, né, foram falhas na instituição familiar, foram falhas na instituição escolar, foram falhas, né, na sociedade, ele vai chegar, né, e lembra quando ele não consegue ser abraçado, ser, né, contornado pelos braços dos cuidadores iniciais da escola? Quem vai abraçar, né? Vai ser a instituição. Sim. E às vezes a grade. Lá para ele está pedindo, pelo menos ele está reivindicando. Voltando à lei, ele está querendo uma lei. Alguma coisa que não foi feito por ele lá atrás, né? Algo que faltou e que ele está pedindo. Então ele pede, né? É um pedido, né? Inconsciente desse lugar de continência, né? Mas não é de coibição, né? Então o Winnicott nisso vai ao encontro. Muito interessante na questão, né? A gente só se constitui como uma pessoa na relação do olhar do outro, vincular, não tem como. Deixa eu só dar um oi para Patrícia Oliane, que entrou aí, ó, gente. Patrícia tá aí. Patrícia. Nos prestigiando. Você viu que a gente faz a bagunça, né? A gente vai falando, se você deixar, a gente segue falando. E se vocês verem Fernando, mais alguém... muito bem, esse inconsciente, é isso aí, Fernando. Tem uma pergunta que fala assim, esse inconsciente criminoso pode ser marcado por fases e pode ter seu fim após a ajuda clínica? Desculpa, eu não entendi o finzinho. Cortou? Deixa eu ler de novo. Não cortou, Fernando mas acho que eu não... Não? Ah, tá. Perfeito. Ele perguntou assim, esse inconsciente criminoso pode ser marcado por fases e pode ter seu fim após a ajuda clínica? Um inconsciente criminoso. Eu tô parado nessa frase porque inconsciente é o inconsciente, né? Ele não é, ele é o inconsciente, ele não é mais nada, ele já é o inconsciente, né? Eu entenderia assim, olha, eu vou tentar da seguinte forma, eu acho que é uma questão estrutural, não é uma questão de inconsciente, eu acho que é uma questão estrutural. Se ainda não deslizou para uma perversão, para uma estrutura perversa, né? E pela sua pergunta eu vou fazer vou dar uma resposta um pouco mais tecnicista, que eu acredito que você vai, né? Até porque se ele ainda não deslizou, né? Se ainda não houve desfecho edípico e ainda não houve um deslizamento para uma estrutura mais perversa, eu acredito que sempre é possível intervenções e que sempre é possível você tentar trazer essa pessoa para uma realidade um pouco menos agressiva. Tá? Talvez você não vá conseguir, não se transforma lobo em cordeiro, né? Mas você consegue trazê-la para dar contorno, né? Porque às vezes o que está acontecendo ali é uma ausência de contorno. Né? Por isso que é importante você olhar a subjetividade. Para mim, a frase de ordem da psicanálise, a frase que eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre falo para o pessoal na associação lá, né? A frase, acho que assim, se a psicanálise pudesse ser resumida em uma única frase, eu diria: o sujeito é subjetivo, não existe receita de bolo. Não dá para falar que porque o cara cometeu um delito, o cara é um perverso, é um criminoso e nunca mais vai deixar de ser. Tem que se estudar a história desse indivíduo, tem que se entender a história desse indivíduo, tem que se entender o que esse delito, quanto sintoma ou quanto comunicação, escolha, né, faz nessa história, como que esse delito ele entra na linha temporal disso, né, para você entender. É um delito que vem via uma identificação, é um delito que vem via um ideal, é um delito que vem via uma perversão, é um delito que vem via um pedido de socorro, é um delito uma necessidade, né? Principalmente com criança, né? Porque, assim, o que está acontecendo ali? Né? Então, assim, não dá para a gente dizer, olha, traz, não traz, dá, não dá, foi, não foi. Porque existe uma subjetividade e existe um motivo individual para cada um cometer cada coisa, né? Cada ato, pelo menos eu penso assim.
E o Winnicott, né, ele vai até, porque ele escreve, ele tem um livro, estava procurando aqui, eu não achei agora, mas o capítulo que fala, né, então ele fala de um período de crianças, né, da qual ele faz, que ele foi consultor, né, na Inglaterra, né, no período de Segunda Guerra, de crianças retiradas da família, e também acompanhou, como consultor psiquiatra público, de crianças que ficaram em espaços de cuidados pelas infrações, E aí, nesse livro, né, tem um magistrado, ele escreve uma carta para o magistrado em 1943, e aí é publicado em uma revista, em 44, na qual ele discorre, né, a resposta, porque assim, quando não teve possibilidade, vou falar com as minhas palavras, esses 4 caminhos, né, da família, porque às vezes a família é o melhor lugar para essa criança estar, e às vezes poder mantê-la lá é o caminho para que isso possa ser, né, ser reorganizado na experiência dela subjetiva. Às vezes, essa família vai precisar de um tutor, de alguém, né, auxiliando e até ajudando com que esse jovem, essa criança tenha, né, o que elas não estão conseguindo suprir em termos afetivos, em termos... Num terceiro, ele diz, olha, talvez precise de uma unidade de acolhimento, abrigo, essa criança ser abrigada para uma instituição. E o quarto, quando chega num extremo, né, de violação, de infração, na qual, assim, vai precisar, mas não tem, né, como o Thomas diz, para isso, né, para essa infração, não dá para a gente falar em medidas de ato cometido, mas de singularidade que vai poder, né, ser olhada e entendida para ver qual medida, né, isso pode ser assistido em todos, de alguma forma, pode ser acompanhado e assistido, não é nem para coibir, para inibir ou para eliminar, mas para poder cuidar dessa experiência, disso que aconteceu e de alguma forma, né, talvez não repare, não altere uma estrutura, né, como o Thomas falou, mas poder se haver e cuidar, né, das questões, né? Mas está num acompanhamento do qual pode trazer a contribuição. E por isso que a análise, né, até o finalzinho da pergunta que você fez, Pedro, a análise é muito importante, né? Esse trabalho analítico, essa beleza que a psicanálise traz e faz, é de suma importância. Até para ele entender todo esse processo, para ele se entender. Né? Para trazer coisas desse inconsciente, que não é uma... Né, parece... Fica muito raso a gente falar assim, eu fiz isso porque estava no meu inconsciente. E não é dessa ordem. Né? Existe um trabalho analítico. Mas aí também vou pegar o gancho do Francisco aqui, lembrando o seguinte, Fernando, eu não sei, né, se nunca em escola nenhuma o trabalho analítico é um trabalho pedagógico, é um trabalho de orientação do indivíduo. O que nós fazemos quanto analistas é permitir que esse indivíduo tenha contato com o seu desejo e, a partir desse contato, ele consiga entender por que ele cometeu o ato. E aí que eu falo, daí, a partir desse momento, quem vai resolver se continua cometendo, se não continua cometendo, é ele. Não cabe a nós, quanto analistas, por mais que a gente esteja aqui discutindo e mostrando todo o potencial que a psicanálise traz, e é por isso que a subjetividade ela tem que ser sempre olhada, porque nunca o trabalho analítico ele pode ser um trabalho pedagógico, ele pode ser um trabalho... A ética psicanalítica não é uma ética de orientação. Direcionamento. Não é direcionamento. Não é receitinha de bolo. Não tem. A gente precisa, a gente está ali para ajudá-lo a entender seu desejo. Então, por que eu fiz isso? Dentro do processo analítico, ele vai descobrir, como eu falei, como a Cláudia trouxe, né, como o próprio Francisco traz, ele vai descobrir quais são as motivações. E dentro dessas motivações, ele vai fazer a escolha se ele continua ou não continua. Então, também começarmos também a criar um mito que pega o cara, leva o cara para um consultório terapêutico e lá vai tudo se resolver e bom, chegamos em Oz, né? Caminhamos pela estrada dos tijolos amarelos, chegamos em Oz, bem Oz mesmo, porque na hora que você levantar o pano, você vai descobrir que não tem mágico de Oz, né? Não tem.
você vai... E Ele vai ter nem que dar pode conta ter, né? E Nem nem essa pode crença ter. pode permanecer e nem, né, quem está ali naquele lugar deve assumir, né, esse posto, porque aí está tudo errado. Olha, Aí Márcia! desencaminha. E é Olha, importante, Márcia. até no Tudo bom, processo, Márcia? né, pedagógico da escola, que, né, os educadores, os professores tenham essa consciência de entender que existe uma história por detrás daquela pessoa. Né? Esse é o grande lance de um processo pedagógico. Precisa entender de onde ele vem, para onde ele vai, o que acontece, até para você ter uma atitude. Que às vezes, Até para né, ter um olhar, uma um olhar, escuta sim, não porque às vezes direcionada e não rotulada. a criança está tendo várias atitudes, né? Briga com o amiguinho ali, rouba borracha, caneta, tudo. O que ele está querendo dizer? O que ele está O que querendo ele falar com comunicar, aquilo? né? O que ele está comunicando? E é tão Né? interessante, Fran, quando você fala isso, lembrei, né? Nossa, tem alguém me ligando, jura agora? É para falar que a live tá... O melhor foi a espontaneidade dela, né? Olha, tem alguém me ligando, até perdi Porque assim, a gente tem algo que a gente faz da seguinte forma, né? Quando uma criança né, de uma classe social favorecida pega alguma coisa, a gente diz, né? É coisa de criança. Quando uma criança, né, de uma situação social não tão favorecida, tá vendo? É do meio que ela tá, né? Só podia ser filho de não sei quem. Justifica, então, né? Tentando justificar. Olha o quanto a gente precisa sair dessa perspectiva, né? Rotulatória, julgadora e até punitiva, porque às vezes a gente vem, falta, né? Falta uns bons tapas, falta, e aí a gente fica tão simplista nessa relação que a gente deixa de entender a profundidade dessa comunicação e o que cada um de nós, né? Porque todos nós somos responsáveis socialmente, né? Pelas questões das quais a gente tem que se haver na vida, né? De quem está roubando, de quem está... Né? Então, nós todos também somos responsáveis, né? E devemos nos implicar, devemos nos preocupar, e temos que ter uma escuta e um olhar, né? Para entender o que é comunicado, para que a gente cuide da maneira, né, que seja possível e necessária para cada situação. E volta na questão vincular, né? A relação com o outro. Esse outro que é o humano, esse outro que é uma instituição. Mudando de assunto agora, mas entrando no tema. A gente falou, né, no nosso bate-papo inicial que a lei pode ou não funcionar, certo? Mas para o jovem delinquente, entre aspas, o ECA apresentou algumas medidas socioeducativas previstas. Vocês acham que as medidas elas são autorizadas, são legais, são benéficas para o jovem ou podem melhorar? Tem várias aqui, se quiser eu posso falar algum para vocês, não sei se é necessário, mas, olha, por exemplo, de verdade, a internação é legal. Eu penso assim, que para chegar nisso, né, a gente falhou lá na frente. O ECA, ele traz a garantia do direito dessas crianças, né, e desses jovens, né, a acesso em todos os aspectos, sendo, né, garantido o recurso afetivo, cognitivo, de saúde, enfim. A gente falha, né? A gente vem falhando, né? Em efeito cascata, a gente falha, e aí a gente chega nisso, né? A gente chega lá porque a gente falhou em todos esses cuidados nos quais o ECA, né, quando propõe, como sociedade a gente não conseguiu dar conta. A gente, né, falhou como sociedade nesse sentido. Então, assim, eu entendo que, assim, quando chega, né, para esse lugar, em alguns casos, né, se faz necessário, em alguns casos que precisa ser visto na sua singularidade, precisa ser cuidado. Até o Winnicott, ele defende que os promotores, as pessoas envolvidas, se envolvam de fato, estejam acompanhando o processo, e não com um monte de crianças, não com
né, tenham, né, grupos menores para poder assistir e entender dessas necessidades, para não tomar medidas que só estão escritas como, ó, esse aqui é o direito, só que aí vai para todo mundo, né? Ele infringiu, isso aqui vai para ele. O que ele precisa? O que esse indivíduo, esse sujeito singular que cometeu, né? Não, a gente já está indo lá para o fim, né? Do qual a gente falhou em tudo, que não garantiu nenhum dos direitos lá atrás, e a gente não garantiu, a gente falhou nesse quesito, né? Infelizmente, né? Essa é a minha posição. E também apresenta como solução, né, Claudinha? Olha, eu falhei, mas eu estou aqui dando uma solução, toma, ó, todo mundo para a escola, vai todo mundo ficar feliz, vai todo mundo como se fosse isso, né? Lá você esquece todo o processo, chega lá no fim e quer resolver todos os problemas ou punir todos os problemas. Aí a gente vigiar e punir, né? Vigiar e punir. A gente ultrapassa a psicanálise, vai parar lá em Foucault, no vigiar e punir, né? Aquela questão bem punitiva que o Foucault nos traz. E a gente fica com essa ideia, né, que se isso não tem, é porque assim, a punição não está sendo boa, é porque a gente não vigiou, puniu, né, devidamente, né? Devidamente, né, quer dizer, é difícil, eu acho que nesse processo, nesse olhar subjetivo, a lei ela não vai conseguir abranger, ela, por mais bem intencionada, por melhor elaborada que ela seja, ela é algo que é construído para uma coletividade, ela é algo construído, a lei ela é algo que versa sobre um universo coletivo, né? Então ela não consegue mergulhar nas individualidades de cada um, e nem tem como, não dá, não é o objetivo da lei, não é. Aí tem toda uma outra filosofia por trás. E da pessoa, do indivíduo, para apreender esses reguladores, né, primeiro, né, ele precisa, né, de uma experiência de direção relacional, né, quando ele consegue, né, ver o impacto, e é desde muito pequenininho que isso começa, o impacto que ele causa no outro, na mãe que está cuidando, começa lá no início, e isso vai se ampliando, para depois, né, se envolver e se voltar para si, para se voltar para o outro. Então, né, é um amadurecimento do qual, né, ele vai se regular, não porque alguém vai prender, não porque alguém, mas porque ele entende, né, ou deveria, nesse processo maturacional, alcançar de que o que ele faz impacta, né? Mas eu fiquei pensando no que você falou, Thomas, que realmente precisa de uma lei para abarcar no geral. Não tem jeito. Senão seria o oba-oba do cada um fazendo. Né? É aquilo que o Freud traz, o princípio do prazer, esclarece o princípio da realidade e vamos que vamos. A gente vai na coisa gostosa. Vai matar o pai da horda, né? Você vai matar o pai da horda e bora. Total. Né? E ao mesmo tempo, a gente fica pensando, poxa, é tão subjetivo, é tão singular. E aí veio a frase na minha cabeça, quando a mãe fala assim, se fizer isso, você vai apanhar. Né? Você traz essa condição já lá no começo. Mas antes disso, Fran, a gente começa no cuidado quando a gente é muito pequenininho, quando a gente tem nossa ação também, né, que impacta, e tá o outro ali para mostrar pra gente, né, para dar o contorno pra gente também dessa, né, de algo que vem, né, que machuca, que incomoda, que no momento inicial é super amparado e depois vai, né, tendo um outro lugar. Então é muito, né? Porque quando ele está aí onde você falou, dessa indicação da mãe, já tem uma diferenciação. Sim. E é muito anterior, né, a isso. O Fernando escreve aí, falou, é fácil punir, né? Claro, é muito mais fácil. Mas né, também... do que ter essa relação do afeto, do cuidar. O que está acontecendo? Vamos, né, ter essa relação. Mas também a gente não pode deixar, e agora eu vou ser o advogado do diabo, né? Para variar. Eu vou ser o advogado do diabo, né? Não sou Keanu Reeves, mas vou ser o advogado do diabo agora. Mas a gente também não pode esquecer que lá em Totem e Tabu, Freud deixa muito claro que é a lei que dá contorno. Então, assim, há uma necessidade social desta lei, perfeita ou imperfeita, coletiva ou individual, dentro das condições que ela pode oferecer, ainda é melhor do que nada, no sentido de que
Freud nos deixa muito claro, a gente precisa da lei para ter contorno, né? Porque também para se senão- relacionar, para Pra se poder relacionar. estar com o outro, para estar Então, comigo e com o outro. É um processo né? organizacional. Não Tem que haver como. essa necessidade organizacional, tem que haver essa necessidade de uma... não, concordo quando fala, é fácil punir, a gente não pode punir, mas a gente também não pode deixar tudo correr muito... Né? Porque senão você também vai para uma psicotização, você vai para um outro campo, você vai para um outro lugar, porque a lei de uma ela se faz regula- necessária. Pra Mas eu acho que é de uma regulação. regulação da apreensão dessa lei, que assim, da qual a gente precisa amadurecer, que não é uma lei da qual, assim, porque eu não posso me manter numa lei de que eu só vou fazer porque eu vou ter punição, porque eu vou, Sim, ou Deus ideia não seria castiga, essa, ou né? porque minha mãe vai bater, mas porque o que eu faço impacta no outro, o que eu faço prejudica, né? Sim, E mas eu sério, às vezes preciso... não era o que eu preciso fazer, eu preciso, né, até esse fato, né, tô aqui pensando da questão das máscaras, né, o Fran, ele ri, pode rir, Fran, que é a minha bandeira, né, porque na verdade é um ato meu que, assim, vai impactar, né, em relação a um coletivo, e o quanto a gente está desprendido dessas ações, das quais a gente deixa de fazer, porque, não, né, é só... Ou, é só... Nossa, ele ganha... pensei aqui, né? Um menino que eu ouvi. Mas tinha um monte ali, né? Não vai fazer falta. E aí pega. Ou, né? É só um pouquinho. Ou ninguém tá vendo, né? E aí não tem uma autorregulação. Então, assim, quando se vê, né, desprendido... E aí esse é um amadurecimento heterônomo, do qual a ação fica regulada pela lei de fora. Né? E a gente precisa interiorizar uma autorregulação, né, para a autonomia, de que assim, né, a lei ela é interiorizada, ela é apropriada na medida da dignidade humana, do que eu faço tem uma implicação na vida do outro e o quanto é importante eu me desenvolver nessa esfera. Mas se você navega sem mapa, você precisa de farol, né? Então a lei vai funcionar como muitas vezes esse farol para regular. Organizador. Até a Márcia escreveu aqui, muito legal aqui o que a Márcia escreveu, que é importante que haja lei para que se forme super-eu, né? Que forme-se o super-eu. Então, assim, é a lei que vai nos dar contorno. E essa lei... É a interdição, né, do outro. É a castração. É o saber que eu não posso porque eu vou prejudicar o outro, mas alguém tem que delimitar o que eu posso e o que eu não posso. Né? Em Totem e Tabu, Freud tem um mito que ele conta lá, que de repente eu posso... Eles vão lá, eles matam o dono da lei, né? Porque eles acreditam numa outra ideia, e aí quando eles matam essa lei para ir para uma outra ideia, aí a coisa vira um caos, e aí eles precisam simbolizar essa lei de alguma forma. Então a lei ela vai nos dar contorno, a lei vai nos permitir fazer essa caminhada que a Cláudia fala, de poder explicar, orientar, mas com um norte, sabendo para onde eu quero ir, tendo uma regulação social, tendo um contorno, porque senão também a coisa vai ficando só no... né? E aí quando não tem ninguém olhando, né? A coisa aí quer dizer, eu posso tudo desde que ninguém veja nada. Então é importante observar, a Márcia volta lá de novo, né? A negligência da lei. É importante você olhar para isso e ter essa consciência. O ECA pode não ser a coisa mais perfeita que a gente tem, mas é o melhor que a gente consegue. Parafraseando o próprio Freud, né? O ECA pode não ser a melhor coisa que a gente tem. Mas eu acho que o que fica capenga, né? É o que a gente faz do que tem, porque a gente acaba não fazendo, né? Não usando o que até esse referencial que seria a garantia dos direitos, né? Adequadamente. Então a gente acaba, né? Mas eu também não posso esquecer da garantia dos deveres. Mas eu também não posso esquecer da garantia dos deveres. Né? Direito, quando você começa mas o também direito... só olhar para a garantia dos direitos... Está implicado. Né? Mas o direito, Tom, né? Quando eu tenho direito, o meu dever, mas a construção do direito, ele caminha alicerçado e apoiado no dever, né? Mas para isso, na relação. Mas daí a gente volta lá naquela outra questão, onde a gente falava que isso também tem que ser ensinado. Para a criança, isso também não é facilmente é uma via de mão dupla, é aprendido, né? E é amadurecido. Não é porque pra você viveu uma vez, isso está posto. Exatamente, é para a vida. E por isso que quando a gente fala lá do adolescente, se ele viveu uma vez, nossa, eu falei para ele já está grande. Não, eu preciso para isso ser
algo vivido de verdade na experiência de uma vida, né? E que começou lá, não adiantou eu falar uma vez, e eu preciso também, a fala, ser experiência. O que é E ser por isso- experiência? Sim, É ser vivido. mas eu preciso da castração para dar significado a essa experiência. Porque uma experiência sem a castração, né, sem a Não é nem limitação que a lei experiência. traz, Então, não é mas, experiência. Por, E a- não, e a mas por isso então, que, mas aí por não é isso nem que o experiência. cuidado, isso que a gente vem falando até agora, o cuidado com essa criança não é Eu só concordo. pontualmente, é ao longo do processo de desenvolvimento que ela tem. E o cuidado é dar Cuidar a de ela e criança dá oferecer, trabalho. é oferecer contorno, é oferecer, e aí oferecer o contorno, é isso que é o cuidado, né? Porque às vezes a gente tem ideia de que assim, né? Pode tu. Não, é de um outro lugar, porque a gente vai, até para que a gente Sim. faça escolha, eu preciso de referencial, eu preciso conhecer, né? Para eu escolher o que se tem, como funciona, e tem coisa que se escolhe e tem coisas que não são escolhidas, porque Estão implica impostas. numa convivência, num lugar do qual assim precisa, né, ser assumido como uma condição para eu estar junto, para eu, né, estar no convívio. Então, o limite, né, o contorno faz parte do cuidado. Na verdade, né, a base, o colo desse cuidado, né, que é isso que é atender a necessidade, diferente de quando a gente deixa em excesso ou em ausência, isso é danoso, isso eu não atendo necessidade. Eu posso, às vezes, atender, a gente, né, pode se equivocar quando eu estou falando de necessidade, de achar que, assim, nossa, a criança pediu e... Não, porque às vezes o que ela pediu, ela não tem dimensão do que ela pediu. Tem uma situação que eu lembro de uma pequenininha, que a mãe chega e diz assim, nossa, ela não quis colocar cinto e ela quis vir no banco da frente. Um cisco. Se a gente pensar em termos de... Então, ela escolheu, olha as coisas que ela escolheu, que estão em jogo a própria vida, a própria segurança dela. E ela é muito pequenininha, ela não tem que decidir isso. Isso aí não é... E até que tem, né, além de não ser uma questão de escolha pessoal, né, não é nem social uma questão de escolha. E olha o quanto a gente negligencia. E aí, assim, isso não é atender a necessidade, isso é ferir o direito dela, né, de ser uma pessoa, né, na sua segurança, na sua integridade, porque aí é ferida também. Então, Por isso que é quando mais a gente está fácil falando de punir, né? necessidade, Por sim, isso que é mais fácil punir. Né? A necessidade desse cuidado, desse contorno, é full time. A criança, você precisa disso, porque ela vai testando, né? E aí o que acontece, vai. né? A mãe faz, E o então tá bom, adolescente então também, faz. Adolescente, e, sim. E aí a mãe fala né, assim, né? tanta... Quem faz essa função de cuidado. Não, então tá bom, vai, faz assim. E aí ela vai E entendendo que ela aí, pode, que é permissivo, que ela e que consegue. não é um valor, porque se abre mão, Exato. se né, isso não é, né, não é E, um valor, não é algo que é preciso, né, eu e, pegar para valer a pena, me e é por assegurar, isso me que a agarrar a lei esse valor. é por isso que a lei começa a se fazer importante, no sentido de que a lei, o que pode hoje, pode amanhã, e o que não pode hoje também não deve poder amanhã, né? Para você conseguir dar esse contorno, e isso também é importante, né? Eu acho que isso que a Claudinha fala é muito importante, no sentido de que a criança tem que entender que o desejo não pode correr livre, o desejo Ela não precisa pode sair, experienciar ela isso, ela precisa precisa ter, viver isso. ela precisa ser contornada, ela precisa ser contida, né? E ela precisa ter esse contorno, que é o que a lei nos traz, mas principalmente ela precisa saber que esse contorno ele é um contorno constante. O que não pode hoje, não pode amanhã. Então não é porque hoje eu estou bem que eu vou dizer não, e amanhã porque eu estou com dor de cabeça eu vou dizer, então tudo certo. Só para a criança não chorar. Não pode. Por isso que é importante a lei escrita. Então, quando você me pergunta do ECA, né, voltando ao ECA, a lei escrita ela pode não ser a melhor, mas ela é aquilo que a gente tem, é aquilo que a gente é aquilo que a gente pode ter, né? A Márcia está falando ali, né? Apresentar esse valor é para a criança uma castração, mas que é fundamental para a formação estrutural, para você dar contorno para esse sujeito. O Pedro, eu Isso que é brinco com lei, meus É alunos, apresentar eu brinco a com meus esse alunos mundo. assim, teve filho, tem criança, vai ter que cuidar. E dá trabalho.
O pior Dá. é o Brincadeira principal, não. cuidar. E é para a vida toda, né? É E é pra para a vida vida toda. Olha a responsabilidade no sentido, né, da vida humana que está aí e da qual, né, temos um papel, né, Essencial. fundamental. É. Pessoal, a próxima pergunta eu vou ter que ler porque Não vai cair, não. eu, A gente. eu não, tá normal para mim. Não, é o nosso O tempo. A gente tem tempo. 1 hora, não é isso? Ah, não, o Instagram aumentou para até 4 horas de live. Ah, então tá. A Eu vou ter pergunta que é tirar o assim. fone que o meu já está acabando a bateria. A pergunta é assim: a negligência governamental em propiciar tratamento de saúde mental para as crianças e adolescentes contribui para que ela cometa crimes? Aí tem uma dúvida. A negligência seria do governo, seria dos pais ou da própria criança? E o tratamento seria saúde mental realmente ou algum outro tipo de tratamento para a criança? Por exemplo, uma boa educação, uma boa alimentação, uma boa casa. Como que funciona essa negligência barra tratamento? Ou ainda, quem seria o culpado de tudo isso? É o governo que não Uhum. propicia nada? É os pais? Como é que funciona esse Não, problema? eu acho que é algo, né, que assim, né, a gente não tem um culpado, a gente não pode pensar, porque senão a gente simplifica demais essa questão, que é muito complexa e muito ampla. Mas, né, as políticas públicas, elas têm um papel até de poder, né, um importantíssimo, não é culpada, mas ela tem um papel importantíssimo de poder amparar, né, condições de garantia desses direitos, né, mínimos, né. Tem um exemplo, né, meu supervisor estava contando de uma pessoa que, assim, ia para a banca 11 horas da manhã, ficava até às 11 da noite, chegava em casa o filho dormindo, mas ele precisava trabalhar, ele saía, né? Então ficava com a esposa que também precisava trabalhar. Então, assim, o contato com o filho era dormindo, porque ele ficava o tempo todo para trazer dinheiro para casa, né? Nas condições que. Então, assim, uma pessoa que precisa se haver, né, dar conta dessa vida para suprir e minimamente, né, então, tem questões das políticas públicas, tem questões, né, que eu acho que implicam, sim, né, o papel e a responsabilidade da família, e quando a gente responsabiliza a criança, de alguma forma, né, a gente precisa cuidar, porque ela é, né, reflexo de todos esses cuidados, né, que foram recebidos e amparados pelo espaço público, pela instituição familiar, né, ela é, né, consequência disso, né, porque nós, né, vou usar a Hannah Arendt, em relação a nós adultos, somos quem apresentamos o mundo a essa criança, então nós somos responsáveis por ela, que está em desenvolvimento, em processo de construção, e então cada um de nós é responsável por lidar e tentar cuidar do que vem, de como vem, né? Então, assim, não vejo um culpado, né? Assim, um localizado, mas eu vejo uma complexidade nesse lugar do qual a gente precisa considerar, né? E a gente tem um papel, né? Porque às vezes a gente vai lá na via só da criança, que vai ter a consequência, né? Da atitude, vai ter a consequência, mas não é só desse lugar, né? Porque a gente tem toda uma estrutura que sustentou essa criança, esse adolescente para esse lugar. Eu fico pensando, são duas questões importantes que você traz, Pedro. Como a Claudinha falou, a importância da política pública. Isso é inerente ao processo que você traz da saúde mental com criança ou com qualquer ser humano, né? Ao mesmo tempo, você precisa entender que quem faz política pública são as pessoas que a gente coloca e autoriza esse poder. Né? Então a gente tem que pensar muito bem nesse processo anterior a isso, para que essa política pública crie força, saia só da fala ou só do papel e tenha uma implicação prática nisso.
nas Isso é ações, importante. né? Nas ações, ponto. Não De adianta cada um de nós. idealizar alguma coisa e ficar só ali guardadinha, aquilo não sai. Ah, mas eu fiz isso. Não, não fez. Qual é a implicação da ação disso que deu certo? Outro ponto importante é o quanto esse cuidado, que a gente vem conversando desde o começo, é importante justamente para que você não tenha um colapso lá na frente. Então, são duas situações que, concomitante, ela tem que se combinar, né? Só que aí a gente entra num outro processo, que é a questão de ser tudo para ontem, a necessidade de política pública que acontece aqui, aí muda a gestão, aí já transfigura completamente a questão que você tem de uma ação mais efetiva, e aí isso vai se perdendo. E aí o que acontece? Você tem uma implicação diferente lá no final. Você tem que dar conta disso. Como é que a gente faz? E às vezes a gente quer dar conta, né, eliminando, e na verdade as nossas ações têm que, né, serem pensadas nesse conjunto coletivo também, para poder, né, proteger as crianças e adolescentes delas mesmas às vezes, né, porque elas ficam à mercê de si quando ficam desamparadas. Então, né, fico pensando até no ECA, né, como às vezes como uma via de proteção, quando chega num extremo, como proteger de si mesmo, não é só proteger a sociedade, é proteger esse jovem de si mesmo, que estava num processo de amadurecimento, e ele foi negligenciado, né, nesse contorno, nesse lugar de cuidado que lhe faltou. E aí você tem, né, é estatístico, um aumento maior da ansiedade, um aumento maior da depressão, um aumento maior do suicídio, principalmente adolescente, e aí você fala, e agora? Como é que a sociedade vai dar conta disso? Como é que a gente vai dar esse contorno? A gente vai ter, é o que a Claudinha falou, coisa que está lá atrás, que foi falhando, foi criando, né, porosidade, você não consegue cuidar. Thomas é igual o juiz aqui no debate, né? Ele é. Todo mundo Sempre fala, ele é. Thomas perfeito. Ele é o nosso. Ele bate o martelo. Ele é a própria lei. De nós três, ele é a lei mais forte. Prazer CF, né? Constituição Federal. Eu fico pensando, eu fiquei aqui, né, tentando pensar. Tá dando para ouvir, gente? Estão me ouvindo? Tá, sim. tá sim. Tá? Só que fala mais pertinho, não afasta não. Oi? Mas não afasta, fala perto. Não vai para trás. Eu fiquei aqui. Se eu for olhar a partir de Freud, o que movimenta o nosso sistema psíquico, né, o que vai movimentar o meu sistema psíquico é o desejo. Então, se for pensar a partir de Freud, é o desejo. E todos nós vamos nascer desejantes, e no geral a gente não vai desejar aquilo que a gente pode ter. A gente vai desejar o que a gente não pode, né? Então, e quem vai dar esse contorno, e aí entra nisso que a Cláudia falou, nessa questão do contorno, né? Esse desejo nos movimenta via princípio do prazer, eu vou buscar prazer, sempre buscar prazer, e aí eu vou precisar ser chocado com essa realidade em várias esferas, a cada momento da minha vida, inicialmente com as minhas necessidades fisiológicas, né? Eu vou chorar e minha mãe não vai poder vir, porque de repente ela está no banheiro, não pode vir imediatamente satisfazer minha fome. Posteriormente, em âmbito familiar, que é quem vai instituir a primeira castração, e é quem vai instituir a lei, e é quem vai trazer para nós essa questão no âmbito familiar. E aí a família vai ter um papel muito importante nesse sentido que a Claudinha está falando, de orientar e de dar embasamento para essa castração, para esse não pode isso, não pode aquilo, mas aquele outro você pode e tal. Então a família vai tendo essa questão. E depois a gente vai para um ambiente mais amplo, né, que é o ambiente social, primeiro via escola, que é uma micro-sociedade, posteriormente via sociedade mesmo. Então, em cada momento da nossa vida, a gente vai tendo elementos para frear, né? Há que se lembrar que a criança freudiana e a criança kleiniana, elas são crianças que não são tão bonitinhas quanto se faz parecer, né?
Elas não são crianças tão boazinhas quanto Nem, os pais. nem a São as Winnicottiana. Na verdade, Então, nem a Winnicottiana, Tom. Na verdade, na criança tem, né, necessidade, tem desejo e tem o lado, né, destrutivo, tem um lado, né, ruim, né, de cada um, do Então. qual a gente precisa integrar para não ficar desconexo, para não ficar, né, de retorno que Então, agride, que há que se falha. falar também que existe uma parcela, sim, do indivíduo nas escolhas que esse indivíduo faz, para não acabarmos também dando a impressão de que ele é sempre uma vítima social. Né? Olha, foi a família que não fez, foi o poder público que não atuou, foi o... Mas que tem um papel de recepção e de amparo, né? Não que não existam essas questões, é lógico que elas existem, mas voltando lá no comecinho, há uma subjetividade no sujeito na qual ele faz as suas escolhas também, né? Na qual ele também vai fazer o seu papel, onde muitas vezes é colocado sim para ele algumas coisas e ele não quer. Então, assim, generalizar é sempre muito complicado, porque eu não posso generalizar que ele não faz porque ele não aprendeu ou porque alguém falhou, mas eu também não posso generalizar dizendo que sempre que ele não faz é porque alguém falhou. Porque às vezes alguém fez e ele não quis. E aí vai depender, né? Para a subjetividade, né? Da história. E aí o que comunica a ação dele, para que a gente não fique, né? O que é comunicado nessa ação, o que ela representa, o que ela quer dizer, né? Mas e faz sentido, Tom, né? Você tem toda a razão no sentido de que assim, né? Somos responsáveis, né? Por nós, né? Mas quando a gente se apresenta ao mundo, né? Somos recebidos, né? E essa recepção e esses cuidados vão dando uma dimensão, né? Para a nossa existência. Sim, ao mesmo tempo que você tem que pensar na subjetividade, você tá vendo que a gente vai se interferindo, tá? Ao mesmo tempo que a gente está pensando nessa subjetividade, a gente não pode esquecer que a gente está inserido numa sociedade, num contorno, no geral. Sim, mas a gente nunca pode esquecer a premissa fundamental. O que move o aparelho psíquico é desejo. Desejo. Em qualquer escola psicanalítica. E a necessidade de satisfação desse desejo. Na Winnicottiana, né, vai pela via da necessidade, né? Então, aí eu não posso falar porque eu não entendo muito isso, né? Mas assim, há um desejo e nós queremos satisfazer esse desejo. E muitas vezes, não é que não nos ensinaram não pode. Muitas vezes a gente vai contornar esse não pode porque a gente quer satisfazer o desejo. É a criança que o pai vai acordar às 6h30 da manhã e vai falar assim, ó, seu café está pronto, agora você toma seu café, senta lá e vai assistir sua aula. Num sistema híbrido, e a criança vai assistir, vai desligar a câmera e vai esperar o pai sair para trabalhar e vai voltar a dormir. Então, houve um pai... Eu acho que ia ser essa criança, Thomas. Falou, olha, você assistir a aula. Olha, mas também houve uma escolha dela. Então, a gente não pode esquecer também mas essa escolha... Nem por um lado, no sentido de, olha, tudo é culpa da escolha da criança e a questão social, a questão do poder público, a questão da família não interfere, mas eu também não posso migrar, porque se eu migro para o outro extremo, né, o excesso conduz ao erro. Né? A diferença entre o remédio e o veneno é sempre a dose. Se eu saio de uma dose excessiva para o lado de cá e migro para uma dose excessiva para o lado de lá, eu estou cometendo o mesmo erro. Por isso que cai no que a Claudinha falou, né? Que nós temos uma responsabilidade, um papel dentro desse processo. E dessa complexidade, né? Que não tem receitinha, que não tem... Porque cada sujeito é único, né? No sentido dessa relação, dessa vivência. Então, a complexidade, né? Então, não tem, né, um localizador, um culpado, e tem uma implicação de toda a trama que envolve a vida desse indivíduo e desse sujeito. A própria pessoa. Aquilo, né, que a gente já falou agora há pouco, né, que a gente tem que entender o motivo que o levou.
Qual é o desejo por trás desse ato? É um desejo movido Ou a necessidade. É um desejo movido pela necessidade? É um desejo movido pelo prazer da contravenção? Porque também existe o prazer da contravenção, né? Existe Rousseau, mas também existe Hobbes. A gente não pode esquecer, né? Eu tanto posso pensar em contrato social, mas eu não posso esquecer de Leviatã, né? Do Leviatã, né? Então, é uma linha muito tênue que a gente precisa caminhar, né? Para não se deixar cair nem para um lado nem para o outro e não se cegar nem de um lado nem do outro. Pelo menos essa é a minha visão, né? E a psicanálise, ela vai ao encontro disso, né? Que não é da resposta absoluta, né? Que não é da concretude dos fatos, né? Pelos fatos. E é de uma Não é profundidade. do imediatismo, né? Que cada um, Sim. né, na sua história traz. E é para isso que a gente Você tem que precisa olhar. Essa olhar. história, né? Tem que olhar essa história, né? Pessoal, acho que está muito tranquilo o nosso debate. A gente tem que criar uma treta. Então vamos criar treta. Mas Tem dois aconteceram temas para falar para algumas você. aqui que você não notou, que a gente é muito educado. Agora vai mudar o estilo de resposta, tá? Eu vou falar o tema, vocês falam se é a favor ou contra o que eu vou falar, tá bom? E Tá. por quê? Não esqueçam disso. A redução da maioridade penal. A favor ou contra e por quê? Sem debater do amiguinho, viu? Cada um com a sua opinião. A redução contra. Thomas, começa por você, Ai, viu? Vai. Eu já Vamos fui, lá. ó, já entrei. Deixa eu manter Então, meu Cláudia, papel. vai. Deixa eu pegar do papel de cima. Vai, Claudinha, você. Sou contra, né? Como eu disse, né? Considero pessoas em processo de amadurecimento, de, né, desenvolvimento, que tem sim, né, implicação com a consequência dos atos, mas, né, da qual a gente tem um papel importante como, né, sociedade em todos os aspectos, família, instituições, né, a poder se haver com isso, né, porque são pessoas em desenvolvimento, né, apesar de sim, né, não estou dizendo, não é ingênuo e não é bobinho no sentido de não, né, não sabe o que fez muitas vezes, né, na maior parte das vezes tem implicações sérias, mas estão em desenvolvimento e o cuidado que precisa ser, mesmo que seja um contorno das grades, né, dessa, vai precisar, né, considerando pessoas em desenvolvimento. Eu sou contra. Mas a gente tem que pensar e ver o contexto disso, culturalmente falando, a sociedade que a gente vive, para até ter um respaldo de por 16, por deixar no 18, até para que isso seja efetivo. Como a Claudinha falou, né? Você tem 16 anos, um adolescente que está na fase de desenvolvimento. Mas, porém... De transgressão, de transgressão, né? O adolescente é transgressor. De gostoso de afirmar... Ai, entrando. Não posso entrar, né? Desculpa, Fran. Não pode falar. Mas você precisa de um suporte para que isso aconteça efetivamente. Então, eu sou contra. Eu sou a favor. Sabia. Também. Você estava torcendo, né, Pedro? Você estava torcendo. Vamos lá, criar tretas. Se olhar pelo prisma freudiano, embora a adolescência tenha suas questões, no prisma freudiano você tem o superego, ele se levanta já ali no final do complexo de Édipo, que é ali por volta dos 9, 10 anos, a criança já começa a ter, sim, noção, entenda essa questão da transgressão. Eu acho que o adolescente é transgressor, por natureza, faz parte das experiências, ele precisa transgredir, mas eu acho importante baixar a maioridade numa sociedade onde a transgressão deixou de ser exceção para ser a regra. Então, hoje, a gente está numa sociedade que torce pelo vilão da novela e não pelo mocinho. A gente está numa sociedade que espera o Thanos estalar o dedo e não o Capitão América ir lá e pará-lo, porque eles querem que o vilão ganhe. Então, eu entendo que até para dar contorno a essa transgressão e limitar esta transgressão, né,
eu acho que é importante a gente fazer isso dentro do contexto social que o brasileiro vive. Já que a gente já baixou idade para voto, já que a gente já baixou idade para uma série de coisas, então vamos baixar também para a maioridade, para conter uma transgressão que, de repente, perdeu-se o controle. Né? Porque uma coisa é dizer que o adolescente deve ou pode transgredir, e é parte natural da adolescência transgredir, quando essa transgressão é o cara ir e ir para um luau na praia, fumar um baseado e ficar vendo, né? Ficar numa noia num canto qualquer lá. É uma transgressão, é ilegal, tá fora, mas é uma experiência. Ou o cara ir para uma balada, encher a cara e passar a noite desmantelado no puff do hall da entrada da balada. É uma transgressão, mas... Agora, quando a transgressão começa a ser botar fogo em pessoas que estão na rua, em moradores de rua, quando a transgressão começa a ser você passar e espancar pessoas, meter uma lâmpada na cara de alguém por uma questão homofóbica, quando as transgressões começam a ser transgressões que realmente ultrapassaram o limite das experiências pessoais, eu acho importante baixar a maioridade, sim, para ele ter consciência, para essa lei determinar esse norte, que é importante para que ele possa saber até que ponto, né, é possível fazer essa transgressão. Então, meu olhar é mais ou menos esse, no sentido não punitivo. Não acho que é importante diminuir por uma questão punitiva. Porque não vai resolver, não vai resolver. Muito porque bom, gente. diminuir, você vai ter que cuidar. Mas aí a gente cai na questão do responsabilizar. É responsabilizar por esses atos e não precisar diminuir, porque senão a gente vai sempre, né? Vai chegar um momento que a gente vai prever que isso não vai acontecer porque teve a redução, e não é essa a questão, né? Mas quando acontecer... Se eu pensar numa sociedade real, onde não tem, se eu pensar numa sociedade real, onde hoje não tem quem faça essa contenção, por quê? Porque eu tenho uma família que está saindo para trabalhar, porque eu tenho uma escola que não dá conta, porque ela está super lotada, com 40, 50 alunos. Gente, não dá. Um professor dentro da sala então, de aula, mas aí a gente deixa de cuidar, Tom. A gente deixa de cuidar, a gente vai... importantes. Como eu estou no mundo real, nós também. Ficar discutindo, né? Eu acho que existe a necessidade de atitudes reais. Né? Então, mas aí se a gente pensa de amparar, porque a gente, na verdade, você tá, assim, é como se você estivesse, né, remediando, né? E aí a gente acaba não cuidando de verdade da questão, e a questão talvez não seja a idade, não seja... É de outro lugar, não que não tenha que ter, né, uma contenção a isso, que são coisas sérias, né, de infrações sérias, que você até mencionou, não é dessa questão. Acho que são dois pontos. Fale, dois pontos. Uma questão do que o Thomas fala do sujeito, do indivíduo, que ele é responsável pelo aquilo que ele faz já com 16 anos. Outro é o que você vai fazer com esse sujeito, sendo que a gente, na nossa sociedade, a gente não tem condição para que você faça um processo, não do punitivo, mas de inserção dessa pessoa, de responsabilidade, num sistema prisional, por exemplo, que a gente tem no nosso país. Isso não funciona. Então, acho que são dois pontos importantes. Se você tivesse uma condição toda por trás para dar essa responsabilidade e fazer essa inserção com esse adolescente, 16, 14, 13, sei lá. Você tem Agora, uma coisa é o sujeito, uma coisa é essa questão da sociedade inserida nesses dois. Então, mas como psicanalista eu vou olhar para o sujeito. Sim, como sociólogo, sim. Psicanalista. Como psicanalista eu vou olhar para o sujeito. E pro sujeito, olhando dentro da escola que eu acredito e da escola que eu sigo, 16 anos ele consegue responder. Né? E aí você dizer para mim, mas eu vou pegar o jovem e vou jogar o jovem no sistema prisional. Peraí, ninguém está falando que vai pegar jovem e jogar no sistema prisional. Nós estamos falando que nós vamos pegar alguém que fez uma contravenção, que sabia que corria o risco de ser punido e que esse alguém vai para um sistema prisional. Porque também não é a ideia... Mas a gente tem a Fundação Casa. Jovem e vou jogar lá dentro. Né? Ele vai responder por algo que ele fez, sabendo o que ele fez e conhecendo as consequências do que ele fez. Sim, aí, mas se você tem um adolescente... Ele vai responder e ele vai dar conta
fez. Por isso que eu falei, são fazer, duas só não coisas fez. separadas, né? São duas coisas separadas. O sujeito, a gente pensar o sujeito, Não quer- né, nesse processo É. analítico, outra é você entender Então. isso, porque o adolescente, se ele é responsabilizado pelo ato dele, e ele vai para uma Fundação Casa, por exemplo. Ele vai para uma medida, né? Que é tão Agora, ruim Sim. que se torna tão ruim quanto um sistema prisional carcerário. então, aí entra Então, naquilo que eu falei. A gente não tem uma base. Você vai legislar o que já acontece. Você vai referenciar o que já acontece. Uma diferença. Em vez de ele ter 18 anos e isso ser apagado, ele vai saber que ele vai levar a responsabilidade disso para a vida. Então, ele tem que pensar duas vezes antes de fazer e também tentar limitar a ação daqueles que tentam usar essas crianças para atividades ilegais, baseados no fato de essas crianças serem inimputáveis, ou pelo menos parcialmente inimputáveis. Então, também tem uma questão, se eu também for olhar para uma questão social, também tem um contraponto, né, de pessoas que se utilizam dessa inimputabilidade desse adolescente para poder usá-lo. Então, assim, como eu falei, quanto psicanalista, eu particularmente entendo, dentro da escola freudiana, que 16 anos o cara já sabe o que ele pode e o que ele não pode. Não par do pressuposto que reduzir a maioridade penal vai botar jovem na cadeia. Porque vai reduzir a maioridade penal, vai colocar contraventores na cadeia. E contraventor jovem pode até ser um rapaz de 16 anos, mas ele também não pode esquecer que ele é um contraventor. Né? E ele sabia o que estava acontecendo. Sim. E vai limitar aqueles que querem utilizar esse jovem para outros fins. Né? Mas é só a minha opinião. Né? Eu acho que uma questão vai além do que é contra ou a favor, na verdade. Sim, né? e não é só ver, né, o fim, é ver, né, todo desdobrar, né, tudo que tem por trás disso. E se a gente, porque a gente acaba na nossa sociedade sempre fazendo remendo e reparo, né? E nas escolas isso também, né? A criança usou o celular na aula, aí é proibido o celular. A criança e aí a gente tira, mas a gente não lida, né, com o que ocasionou isso. E aí aquilo, né, a gente cria tanta restrição, e não cuidou, né, desse contorno. Então, mas do aí que... a gente cai de novo num conceito muito complicado. Porque a exigência do olhar individual numa situação coletiva. E por isso, né, na massa que a gente tem... Esse é o grande desafio. Porque, assim, quando a criança está na sala usando o celular, aí você fala, o professor precisa... O ideal seria esse. Mas eu tenho um professor com 30 alunos dentro da sala. Quando eu faço uma legislação, é aquela que a gente já discutiu há algum momento atrás, que a legislação ela é algo do coletivo. Ela não consegue abranger a individualidade. Então, assim, há um descompasso entre o individual e o coletivo. Não dá para exigir de alguém que está no âmbito do coletivo que tenha uma atitude individual. Né? Há a importância do poder público entender e poder público exercer algumas atividades que possam, ainda de forma coletiva, promover sociabilização, sim, mas ainda de forma coletiva. Não dá para dizer que ele vai abrir uma quadra e vai falar para os caras irem jogar bola e, de repente, um dos meninos resolve pegar a bola e levar para casa e, vamos... Porque ali é uma situação coletiva. Há que se ver que há dois âmbitos numa estrutura social, que é o âmbito do público e o âmbito do privado, o âmbito do coletivo. E por isso preparar o público para a recepção desse privado, né? E a gente, assim, de que a gente possa, né, assim, até para ter essa bola, até assim, da questão do subtrair, né, essa bola. Antes disso, como que a gente preparou esse lugar? Porque a gente não é só ofertar, mas é preparar esse lugar. Só que daí você vai para um outro lugar, porque assim, há que se observar que existe o individual sem o público, mas não existe o público sem o individual. Então, eu preciso mexer no público ou eu preciso mexer no individual? Né? Aí você fala, então é por isso, a gente precisa...
Mas aí, Nos dois lugares. Não pode ser aquele Por isso que é um processo. É, Por isso que é um processo. é o complexo, né? Não tem um lugar e outro, é nessa trama, né? Acho que a gente, assim, precisa pensar nesses dois lugares, né? Em dois lugares, ó, tô eu maniqueísta. Não, né? Nessa trama complexa, que acho que não tem dois lugares, né? Acho que tem um todo do qual, né? É o viver do qual cada um de nós faz parte, individualmente e coletivamente, né? Será que o olhar não está erroneamente colocado nesse processo? Né? Porque a gente sempre está pensando no pós, né? A gente fez alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Não. Será que a gente não tem que pensar no anterior para que esse processo seja diferenciado? Porque o que a gente precisa é de... Como eu falei lá atrás, há uma subjetividade que precisava ser levada em consideração. Precisava ser encarada com dignidade, né? Isso, né? No começo da live a gente falou sobre isso, na pergunta do Eco, há que se olhar para essa individualidade e que se entender o motivo que leva aquela criança ou aquele adolescente a praticar o ato numa forma individual. Desde que essa criança chegue no meu consultório. Quando eu estou falando disso, eu estou falando de uma atitude do individual. Agora, quando eu estou gerenciando um coletivo, há que se pensar no coletivo. Freud também é claro quando ele diz: a neurose é o preço da civilização. A castração é necessária para se manter a cultura. Ele é muito claro nessa frase, né? A neurose é o preço da civilização. Então, não dá para olhar para uma questão individual num ambiente coletivo. O individual ele tem que ser tratado no âmbito individual. Se essa criança for encaminhada, se essa criança chegar num consultório, se essa criança quiser. Porque, de repente, também ela vai chegar e ela não vai querer, porque usando o exemplo que você deu, aqueles que ovacionavam um menino que saiu da Fundação Casa, será que se eles cometerem um delito e eles forem, será que eles vão querer deixar de cometer o delito? Ou será que aquele menino se torna um ideal para eles e eles querem seguir aquilo? E aí é o desejo deles. Não tem que se faça. Então, porque é um sistema que funciona. É importante. E responde a uma necessidade, né? Nada está funcionando, né? Nada está funcionando. Nem o individual, nem o coletivo. Mas se não houver uma restrição em algum lugar, a ausência de lei leva à psicotização. Sim. Pedro, você viu que a gente toma conta, né? Eu vou piorar um pouco mais a situação para finalizar a live de hoje. Eu sou ruim quando eu quero ser ruim. Há uma frase no direito, no Brasil, que fala... Vai fugir um pouco do tema, tá? Mas como tem 3 psicanalistas, nada justo cada um dar sua opinião sobre a frase, né? A frase é bem simples, mas um pouco difícil de encarar. Bandido bom é bandido morto? Sim, não, por quê? Vamos lá, vai de novo mais um desafio para você. Não. De jeito nenhum. De jeito Porque daí eu não entendo muito de direito, mas eu, pelo pouco que eu já conversei, que eu já li, que eu já ouvi, parece que o direito brasileiro ele é embasado na premissa da reabilitação do sujeito. Se acontece ou não no mundo real, é outros 500. Tá? É uma outra discussão, se acontece ou não no mundo real, é uma outra discussão, mas pelo menos com todo mundo que eu conversei, sempre foi essa premissa que eu tive de que o direito brasileiro ele é embasado. Só para te cortar, Thomas, na verdade, não analise, tipo assim, a pessoa morreu ou não. Analisa a pessoa quem fala isso. Por exemplo, um tiozinho de 90 anos. O porquê a pessoa fala isso? Que é bom a pessoa morrer para poder parar de cometer crimes, talvez? Eu não me expressei muito bem, desculpa, mas agora você me entende. Se eu te acuar num canto e for te acuando, você reage. E aí você mostra que o ser humano ele é menos civilizado do que ele parece. Porque daí as suas pulsões agressivas explodem, né? Sua agressividade explode. Aí você descobre que, né, você começa a ver que Rousseau fica um pouquinho mais de lado e Hobbes fica um pouquinho mais presente. Né, se assim eu posso dizer, né? Eu brinco muito, menos Rousseau e mais Hobbes, né? Porque aí você começa a ver. Então, quando eu vou te acuando, o medo ele faz aflorar a sua agressividade, o seu desejo mortífero, né? Essa pessoa que fala isso é uma pessoa que está acuada.
né? Travou? Essa pessoa que fala Não. isso é uma pessoa que está no par. Travou. Essa pessoa que fala isso é uma Pra pessoa mim, que está com travou. medo. Aham. Ouviram? Deu para ouvir? Deu. 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 Estando com medo, essa pessoa ataca. Aham. E na Estando com medo, verdade, essa pessoa ataca. Eu fico pensando. É muito Fala, engraçado, Sam, né? eu Que eu vou quero. falar, mas bandido bom é aquele que dá a cesta básica. Não o que é o morto. Porque é aquilo que realmente o sistema criminal acontece, né? Tudo funciona. Não tem a permissividade, né? E se a gente parar e olhar, se você for a questão do tráfico, né? Dos aviõezinhos, né? De tudo isso, o que acontece? Por que eles idolatram? Porque ele tem condição de sair de uma vida precária para uma vida melhor, financeiramente falando. Né? Dessa Pode falar. colocação, né, eu, assim, né, não entendo, né, a pessoa que fala, mas entendo, né, que é o meio, né, que a gente, assim, é eliminar, né, é um jeito que a gente se protege de forma efêmera, emergencial, que vai, né, remediar, né, então, assim, é melhor morto, né, então, assim, pensar Mas o que ele quer matar, né, no cuidar de tudo isso para, né, então a gente repara, a gente não né, a gente só repara, só elimina, só vai lá para o final, né, eu entendo, porque, assim, é uma pessoa que, de fato, está acuada, amedrontada, e um jeito de lidar com isso, né, é nesse, né, emergencial. Porém, né, tem um lugar lá, né, anterior de construção disso que se apresenta, né, e que não vai adiantar, né, esse desfecho. Eu né? fico pensando, a pessoa que fala isso, né, no sentido de matar algo que incomoda, matar algo que... Tirar, eliminar. Eliminar. Não a pessoa em si, mas a ação que aquela pessoa traz. Mas pegando o gancho do Francisco também, há que se perguntar que bandido é esse. Sim. Né? Pegando o gancho do Francisco. Que bandido é esse? Que bandido bom que é o bandido morto? É o bandido do colarinho branco? Que desvia dinheiro de merenda? Que desvia dinheiro, que faz esquema de corrupção em cima de oxigênio que está indo para salvar a vida em hospital? Que bandido é esse? Né? Ou é o garoto da favela, né? E aí a gente sai de novo, e aí, de novo, voltando para a sociologia, muito mais para psicanálise. Que bandido é esse? Quem é esse bandido no imaginário desse indivíduo? Né? O que é um bandido no imaginário desse indivíduo? O que o amedronta de verdade? Porque, de repente, o que o amedronta é o cara que vai entrar na casa dele para roubar o micro-ondas dele. Mas como ele não tem filho na escola pública, ele não está interessado no cara que roubou a merenda, o dinheiro da merenda. Porque o filho dele não está na escola pública. Né? Então, que bandido é esse? Né? Que formação, né? Que mecanismo de defesa psíquica esse cara está usando, essa pessoa está usando, para projetar tanto ódio em cima do quê? Então, é muito importante também fazer essa pergunta. São as percepções, né? As lentes que você tem, né? Desse bandido, dessa pessoa. Se for meu primo, meu pai, meu irmão, não quer matar. Exato. É relativo. É bem relativo mesmo, né? A criança que tem um pai que é traficante, que é bandido, ela vai querer matar ou alguma coisa assim? Não, porque é uma referência, aquilo que a gente já falou, né? Exato. Bom, pessoal, se a gente queria ficar mais 3 horas conversando, vamos marcar um outro bate-papo. Para finalizar, só para não sair do nosso script, todo final de live eu peço ao convidado falar alguma frase que ele gosta, recitar um poema, cantar, e se dançar, pode dançar. Claudinha sabe. Cantar o ano que vem. Claudinha sabe cantar. O ano que vem, deixa...
Então, esse momento é de vocês. Se quiser cada um começar e vai primeiro Francisco, depois Thomas, depois Claudinho ou Claudinha, enfim. Não pode. Vocês começam, Acho que as tá? mulheres primeiro, vamos. Não, já comecei. Agora você pode, Francisco. Vai, Fran, Tom, e aí eu falo no fim. Primeiro eu quero agradecer, Pedro, pelo convite, né, da gente estar discutindo questões tão importantes, né, para a gente. E foi o que eu falei antes, né, na nossa pré-conversa, que a gente ia fazer uma bagunça gostosa aqui, Claudinha, Thomas e eu. Né? E também para falar que a gente está à disposição de alguma coisa, quando você precisar. E pensar numa frase em tantas importantes, tantas interessantes. Um exemplo de vida, uma música. Eu fico pensando que eu até falei, né, que a gente só se constitui no olhar do outro. E que é importante essa vinculação. Né? O que a gente leva da vida são as boas convivências, as boas amizades, os bons relacionamentos. Né? Até uma saúde psíquica caminhar por aí, transitar nessa vida. Muito Aí, bom. Thomas. Thomas, o doutor da nossa live. O juiz. O juiz. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Eu vi que alguns amigos entraram, a Márcia, uma amiga do coração, com quem eu aprendo demais. Viu? A Márcia é uma orientação aí, com quem eu aprendo muito com ela sempre, faço um monte de curso com ela lá, aprendo pra caramba. O Wagner, que é um dos modelos que a gente segue. Né? Alguns ex-alunos, alguns alunos, eu vi que algumas colegas apareceram, alguns colegas psicanalistas. Então, gostaria de agradecer a todo mundo que se disponibilizou a estar conosco. Queria dizer também que estamos à disposição, a APBP também, a Associação Psicanalítica do Vale do Paraíba, que nós representamos aqui, né? Também se coloca sempre à disposição, um movimento muito importante esse, né? Não, mostrando que a psicanálise pode conversar e pode dialogar e fornecer subsídio para outras áreas do saber. Então, e agradecer a você, Pedro, pela oportunidade, ao Frank, né, passou o convite. Então, agradecer muito. Frase, puxa, são tantas, passaram a frase do Freud, passaram tantas frases pela minha cabeça aqui, ó. Freud tem algumas interessantes. O Freud diz que a neurose é o preço da civilização, que eu acho que é uma frase que cabe bastante para o nosso encontro de hoje. A neurose é o preço da civilização, dizendo que só existe civilização, só existe cultura porque é a lei, porque é a regra, né? Porque a gente precisa conter nossos desejos. Freud também diz assim, um grande orgulho nos protege, é importante porque nos protege, mas em última instância é importante nos lembrar que precisamos amar para não adoecer. Isso é uma frase do Freud também, né, lá no Introdução ao Narcisismo. Mas talvez uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é meu epitáfio, né, que eu espero que seja meu epitáfio um dia, é uma frase do Voltaire, pelo menos atribuída a Voltaire, não sei se é dele também, né, não sei, mas é uma frase do Voltaire que diz, e até importante para o dia de hoje, né, embora eu não esteja no Recife, mas é importante para o dia de hoje. Entendedores entenderão, né? Posso não concordar com nada do que dizes, mas defenderei até a morte. Eu acho que essa frase é aí, essa música vai conquistar garotas. Excelente. Teriam outros, mas acho que essa é principalmente para hoje, principalmente para esse dia de hoje, para essa nossa live, e por eu não estar no Recife, né? Mas é isso aí. E que podia fechar, né? Mas aí você podia ter fechado com essa frase, Tom. Pedro, quero demais agradecer, né, a oportunidade por estar aqui, né? Fran, né, por nos permitir, né, fazer esse trio aí reavivando, porque a gente, assim, tá junto sempre, discutindo, trocando e construindo, né, movimentos de
reflexão o tempo todo. Então, quero agradecer, foi muito gostoso, né, poder ter esse espaço, né, junto com vocês. E de frase, né, vou tentar organizar, né, algo que eu penso que, assim, pegando um pouquinho do que o Fran colocou, do que o Tom, né, mas da importância, né, desse lugar, do olhar do outro para a nossa experiência, para a nossa vida. E isso é constitutivo e é isso que vai transformando, né, nesse ambiente que se faz por meio do colo desse olhar, que humaniza, que qualifica e que dá esperança, né, de que a gente pode, né, transformar, né, esse lugar, nos transformar, né, e transformar como algo possível, né, que não está determinado, né? A gente não precisa ficar determinado por um lugar, por uma situação, mas que é possível de mutação, de transformação, se assim a gente permitir. Então, acho que é isso, né? Uma frase, falei um monte e não reduzi em nada, mas é essa a ideia. Você disse que não é maniqueísta, então tá na sua fala. É isso, gente. Eu pensei que você ia cantar uma canção pra gente. Não, só o ano que vem, Pedro, porque aí a gente tem que Olha combinar, eu tenho que preparar. Vou marcar na agenda nossa. Bom, pessoal, muito obrigado pelo bate-papo. Até a próxima, viu? Bom fim de semana. Até, Seguimos obrigado. adiante. Fica com Deus, tchau.